Observem que no capítulo 2 de Lucas, versículo 32, Lucas se refere a Jesus como luz para a revelação dos gentios, aos gentios. Olha o que ele fala. Ele fala que Jesus é a luz para a revelação dos gentios. E a citação da passagem de Isaías 40, feita em Lucas 3:6, pelo escritor, engloba, né, as palavras "e toda a carne", olha que coisa linda, toda a carne verá a salvação de Deus. Não é somente os judeus, né? Não é somente os romanos, toda a carne verá a salvação de Deus. Do mesmo modo, observe que detalhe extraordinário. Do mesmo modo, a genealogia de Jesus não remonta somente até Abraão. Por quê? Porque lá em Mateus, né, Mateus capítulo 1, a genealogia citada por Mateus, ela vai se voltar até Abraão. Por que ela se remonta até Abraão? Porque em Abraão foi feita a promessa de Deus ao povo judeu. Então, como Mateus está escrevendo para os judeus, ele vai voltar no tempo, ele vai citar, ele vai trazer informações da genealogia de Jesus até Abraão. Para em Abraão, porque parando em Abraão, ele vai pegar apenas o povo judeu, apenas o povo escolhido, apenas o povo separado. Lucas já é diferente. Lucas remonta essa citação até Adão. Por que Adão? Porque Adão é o pai, né? É o pai, né, de todo ser humano. É o primeiro homem. Eva, a primeira mulher, são os pais de toda a criação humana. De toda a criação humana nasce em Adão. É por isso que Lucas, ele não remonta apenas a genealogia de Jesus até Abraão, né? Mas ele volta bem mais e vai até Adão. É preciso destacar, né, que assim como Lucas inclui a grande comissão de evangelizar a todas as nações, lá em Lucas 24:47, né, e Mateus 28:19 e 20, mas o universalismo, o englobamento que transparece no Evangelho de Mateus, é um universalismo muito mais comedido e discreto do que o de Lucas, tá? Observe, faça um comparativo, né? Já o universalismo helenista, ou seja, grego, de Lucas, desconhece os limites religiosos. Não vai trabalhar apenas com a religião, não vai trabalhar apenas com o judaísmo, não vai trabalhar apenas com a retenção desse evangelho condicionado aos judeus, mas ele vai abrir um leque, né? Ele vai abrir um leque, olha bem, ele desconhece os limites religiosos e nacionalistas judaicos. Lucas apresenta Jesus como um salvador de todo mundo, simpático aos gentios e sem reservas, capaz de associar-se com todo tipo de gente. Que coisa linda, né? Que Lucas traz aqui. Ele traz um Jesus, lá em Mateus tem a mulher cananeia, por exemplo, quando Jesus fala bem assim: não é lícito pegar dos pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela era de nação cananeia, ela não era judia. Mateus escreveu isso. Mateus, não é que Jesus é assim, tá? Ele narra o fato, e a forma como ele narra esse fato está condicionando Jesus ao ser salvador apenas dos judeus, trazidos para os judeus. Não que ele seja isso, mas é para que os judeus pudessem entender isso aí. Então Mateus traz dessa forma. Já Lucas não traz dessa forma, né? Lucas traz de uma forma totalmente ampla, totalmente, né, abrangente a todos aqueles, né, que queiram aceitar essa palavra maravilhosa, a palavra de Deus. O Evangelho de Lucas
É o evangelho da universalidade da mensagem cristã. A mensagem cristã é universal. Do cântico de Simeão e Ana, onde ele exalta a Jesus como luz para as nações. Simeão, aquele que estava ali e que foi anunciado as coisas a respeito de Cristo, ele faz um cântico, maravilhoso. E nesse cântico ele não anuncia Jesus como luz para os judeus, ele anuncia Jesus como luz para as nações. Até o momento em que Jesus ressuscitado comissiona seus discípulos para pregassem em todas as nações. Lucas realça o fato de que Jesus não é apenas o libertador dos judeus, mas também o salvador de toda a raça humana. A fim de demonstrar esta questão de forma vivida, Lucas omite muito material de caráter estritamente judaico. Ele omite muitas informações onde centraliza apenas o judaísmo, os judeus, por exemplo. Por exemplo, a palavra de censura de Jesus aos escribas e fariseus, em Mateus capítulo 23, e a discussão sobre a tradição judaica em Mateus 15, 21, 15, 1 a 20, aquela tradição judaica, porque come os seus discípulos, sem lavar as mãos, e Jesus vai entrar ali dizendo que aquilo é uma tradição pessoal, uma tradição cultural, uma tradição religiosa, até mesmo religiosa do povo judeu. Então Lucas ele não pode citar isso no teu livro, já que ele está escrevendo para os gentios. Jesus foi para as mulheres de seu tempo não somente o Salvador, mas aquele que trouxe à tona sua importância para o reino de Deus, exaltando a dignidade e condição feminina, a condição social, dignidade feminina. Por exemplo, nós vamos ver que muitas mulheres serviam a Jesus com as suas fazendas. Está lá em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 está escrito aí, e Mateus não vai citar isso. Por quê? Porque dentro do conceito judaico havia uma discriminação muito grande, e ainda há uma discriminação muito grande com relação às mulheres, Lucas capítulo 8 está escrito aí bem assim, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios; Joana, mulher de Cusa ou Cusá, procurador de Herodes; e Susana, e muitas outras mulheres que o serviam com suas fazendas, com seus patrimônios, com seus bens.